Olá, nessa aula aqui a gente vai ver um pouco da questão da fatoração, né, LU, só que agora a gente vai ver um pouco como é que a gente pode fazer uma implementação, né, desse método aí, pelo menos na parte inicial, né, que é fatorar as matrizes, para posteriormente, né, resolver o sistema linear. A gente viu como é que a gente resolve analiticamente na nossa última aula, e agora a gente vai verificar como é que a gente pode determinar, né, aí uma sequência, uma implementação, um algoritmo para fazer essa fatoração. Tá, então aqui eu vou deixar em forma de função, ou seja, uma função que vai depender de dois parâmetros. E a gente sabe que a fatoração é o seguinte: a gente vai fornecer para o código aí uma matriz, no caso da matriz A de coeficiente, e vai retornar para a gente duas matrizes, né? Uma que é a triangular inferior e outra que é a triangular superior. Então aqui eu vou definir como uma função, então seria a nossa function aqui, certo? Aí no caso fica a critério que está chamando o nome do arquivo aí, eu vou chamar aqui de fatoração, sem cedilha, sem acento, LU, e nesse caso aqui o parâmetro que eu vou passar para a máquina é a matriz A. E o que ele vai retornar para a gente, né? Ele vai retornar para a gente duas matrizes. Então aqui, em vez de sair apenas um parâmetro, né, vai sair duas, que é o L e depois a matriz U, né, que é a triangular superior e a triangular inferior, certo? Tá, então o que a gente precisa para determinar essa função que nos vai fornecer para a gente a fatoração LU? Uma coisa importante é o tamanho da matriz, né? Então a matriz A, a gente está trabalhando com sistemas quadrados, né? N por N. Importante saber quem é o tamanho da matriz A. Então nesse caso aqui, vou definir esse nosso N, uma forma, né, de definir é a gente colocar como size aqui, né? Ou seja, o tamanho da matriz. Cada aqui é matriz A com 1. E como é uma matriz quadrada, o size, né, A por 1 vai fornecer para a gente só um parâmetro N. Também você poderia determinar o size de A, só que nesse caso ele vai retornar dois valores, no caso você precisa só de um, né, já que é quadrado, mas também seria uma forma de determinar a matriz, na verdade o tamanho da matriz A. Outra coisa importante também é a gente determinar a matriz L, né, que é triangular inferior. E ela tem uma característica importante, né? A diagonal dela é sempre 1. Então, inicialmente, uma informação que a gente pode já ter é que essa L ela vai ter a diagonal 1, que a gente pode já pegar como matriz identidade de ordem N, né? Ou seja, aquela matriz que tem 1 sempre na diagonal principal e fora dela é tudo zero e depois a gente vai preenchendo sua parte de baixo. Então essa matriz L aqui, eu já vou definir ela pela mesma parte dela, que é justamente essa parte em que a diagonal é sempre 1. Então para isso existe um comando específico que ele cria matrizes, identidades, né, de qualquer ordem aqui, que é essa aqui, E, Y, E, né, que é como fosse uns aí, cada aqui N por N, né, que é N linhas e N colunas. Então esse caso aqui ele vai nos montar uma matriz em identidade de ordem N e depois a gente vai preencher o resto com o processo em seguida. Agora sim a gente vai criar aqui o nosso processo, né, para construir matrizes. Para isso a gente vai criar uma repetição, então uma estrutura de repetição aqui, um for, certo? Esse for aqui, o que ele vai variar para a gente, né? Ele vai variar tanto linha e coluna. Então, primeiro aqui eu vou colocar esse J de colunas, vai variar de 1 até n menos 1, né? Que é até a nossa penúltima coluna da matriz A. E depois vai ter outro laço de repetição, outro for, que vai variar agora o i, né? O i vai do j mais 1, ou seja, vou começar sempre ali embaixo, né? Primeira linha, melhor, segunda linha, primeira coluna, os termos de baixo. Na verdade, ele vai fazer uma eliminação de Gauss aí, né? Então, esse processo que a gente vai fazer agora, ela é bem semelhante, né, com a eliminação de Gauss, só respeitando algumas questões aí em relação aos índices, porque na eliminação de Gauss, a gente pega a matriz A com o vetor B simultaneamente, cria uma matriz aumentada e a partir daí a gente vai criando, né, o processo de escalonamento. Aqui, como a gente está trabalhando só em cima da matriz A, aí tem um cuidado em relação ao número de elementos que está pegando aí. Então, vou ter o primeiro for ali para as colunas, um segundo for para as linhas, né, que vai de J mais 1 até N, certo? E aqui embaixo, aí sim eu vou criar o que acontece, né? Sempre para vocês lá,
na nossa última aula, eu defini que os termos da matriz triangular inferior, eles são os termos que são utilizados no processo da eliminação de Gauss, né? Então, o que acontece? Esse cara aqui, né, esse L, cada L que vai entrar na matriz, e é justamente aquele termo lá que eu vou precisar, que eu vou multiplicar a linha anterior, multiplicar pela linha atual, e assim a gente vai obter a eliminação, né, eliminar o termo que a gente quer, e vai modificar os demais. Então aqui eu já vou iniciar, né? Então vai ser direto, então vai ser I, L, na verdade, na linha I, na coluna J, esses casos aqui que eu vou precisar multiplicar com a linha anterior, e automaticamente, como definir ele como L, ele já vai dar pra gente a localização dele na matriz L, que já foi criada lá em cima, né? Que é uma matriz, uma matriz de identidade. E esses termos que vai entrar agora aqui são os termos que faltam preencher para encontrar a matriz triangular inferior. Então aqui vai ser é o termo que eu quero eliminar, né? Que é o A e J, dividido para diagonal, né? Que a gente já viu na nossa última aula, né? Esse aqui é o JJ, já que é o primeiro for, começa em JJ. Ok. A próxima linha aqui é justamente a linha que eu vou precisar, né, para fazer o processo da eliminação de Gauss. Então, eu vou ter que amatrizar a linha I, a coluna de J, variando de J mais 1 até N, né? Esse cara aqui vai ser quem? Vai ser a própria linha que eu quero fazer o processo da eliminação, né? Eliminar o termo lá, menos o termo multiplicador em cima, que é o L e J, multiplicado pela linha anterior. Então aqui é A, J, e aqui é J mais 1 até N. Em seguida, a gente tem que ver o seguinte, que os demais termos da matriz, né, no caso da matriz U, que é a triangular superior, a gente vai ter que embaixo dele, né, esses termos são iguais a zero. Então aqui tem que incluir uma linha para zerar esses termos que, né, eles serão eliminados, né, depois a gente viu lá que vai gerar uma matriz nova. E no caso dos demais termos aqui, toda vez que ele vai atualizar, vai pegar uma linha nova, ele tem que zerar aquele termo lá e permanecer zerado, né? Então aqui vai ficar o seguinte, nosso A e J e vai ser igual a zero, né? Todos os termos aqueles que eu estou fazendo o processo da eliminação, então realmente vai ser tudo zero, né? E vai atualizar os demais, vai modificar e a gente vai ter uma triangular superior, que é a nossa matriz U. Aqui a gente vai encerrar agora os laços. O primeiro aqui em relação às linhas. Depois aqui em relação às colunas, certo? Aqui no final das contas eu vou tirar a matriz L, que era que aparece para mim, né? Que é a matriz L. E também aqui depois a matriz U. É só mudar o nome, né? No caso a matriz A é a própria matriz U, então U vai ser igual a A. Então aqui eu vou encerrar minha função. Então aqui já estou na janela de comando do Octave, né? Eu vou criar uma matriz aqui, eu vou passar uma matriz qualquer para o Octave. Aqui os termos. Eu vou ter também o cuidado de ver se o diretório atual do Octave ele é o que está localizado na função que eu salvei. Tem um comando que a gente pode ver isso, que é o ls. Ele lista todos os arquivos que estão naquela pasta. Então aqui é a pasta, né? O diretório atual. E de fato aqui dentro está o nome da função que eu salvei, né? .m, que é a extensão do Octave e do MATLAB também. Eu salvei como fatoração LU, certo? Então aqui que eu vou fazer agora? Eu vou passar, né? Então fatoração LU e a matriz A, né? Que é o nosso parâmetro que vai fornecer para a gente. Então pronto, tá aqui as matrizes, a L, né, que é a triangular inferior, a diagonal aqui é sempre 1. Os termos aqui, os demais termos, são os termos que eu usei na animação. Aqui já entra a matriz L. E tá aqui a matriz U, né, que é a triangular superior. Tem a diagonal aqui, abaixo dela é tudo igual a zero. E acima, em geral, é diferente de zero. Tem um termo aqui igual a zero, né, mas isso aqui não implica que não é uma matriz triangular superior. O próximo passo agora é a gente fazer a substituição, no caso, são duas substituições, uma direta e uma retroativa, para achar a solução do sistema.